pessoal, estamos aqui com mais um SP Talks. Eu sou a Vanessa e aqui a gente vai abordar diversos assuntos, tanto de negócios, comunicação, tendências, enfim, um programa cheio de novidades aqui para vocês. Estou aqui com meu parceiro Bruno Barbosa. Oi, pessoal, tudo bom? E hoje nós temos aqui uma convidada mais que especial, que eu gosto muito e admiro muito. Marília, por favor, se apresente. Oi, pessoal. Sou Marília, sou gerente de marketing digital na Ontex e vou responder aí todas as perguntas e contar um pouquinho aqui da minha história para vocês. Estamos bem ansiosos, afinal, acho que a Marília vai falar melhor do que a gente, mas ela tem uma trajetória muito interessante e ela vai falar também diversos desafios que ela encontra aí no dia a dia, não só como mulher, mas como profissional também, né, Marília? Então, acho que é legal você contar um pouquinho da sua trajetória, o que trouxe você até aqui. Eu acho que contar um pouquinho, né, desde que você decidiu ir para a área do marketing, né, quais foram os desafios. Conta um pouquinho aqui pra gente. Olha, inúmeros desafios por ser mulher, Sim. mãe agora, tenho o Gabriel, né, 2 anos, e estar nesse ramo aí de empresarial, né, corporativo. Eu atuo já há 15 anos Legal. dentro do marketing digital, mas nem tudo, né, minha vida não começou assim, já trabalhando, sendo gerente como eu estou hoje. Então, acho que é importantíssimo aqui, eu quero muito dividir com vocês por onde eu comecei. Que legal, então né? vamos lá, isso é interessante. E vale falar que eu comecei super nova, comecei com 16 anos. Já queria trabalhar, ganhar meu dinheiro, conquistar o meu espaço. Minha mãe sempre falou pra mim, nossa, você é super independente, você quer pagar suas coisas, suas contas. E eu comecei trabalhando ali como modelo, fazer uns trabalhos fotográficos. Tive a sorte de ser encontrada aí no meio de um monte de gente. E aí eu topei o desafio, falei, não, eu vou fazer uns trabalhos fotográficos. E trabalhei bastante em feiras, na APA, salão do automóvel. Eu já comecei a entrar nesse mundo do marketing. Legal. Eu falava, que bacana, putz, eu quero ser aquela gerente de marketing ali que tá tomando aquelas decisões. Eu comecei a querer entender cada vez mais como era estar naquele lugar. E aí eu resolvi estudar marketing. Falei, não, agora é o momento de... Deixa eu entrar, eu fiquei super naquela indecisão, né? Vou pra lá, vou pra cá, publicidade. Eu morei no Guarujá, né? Nessa época eu morava no Guarujá, acho que vale falar também. Então eu pensei, biologia, não sabia se eu queria fazer biologia marinha, se eu queria fazer marketing, se eu queria prestar odonto. Sabe quando tá tudo ao mesmo tempo? Aquela confusão inicial, né? Tudo ao mesmo tempo, Sim. o tempo todo. E aquela pressão, você tem que decidir, você tem já 17 anos, você precisa decidir e tal. E a gente é muito novo, né, com 17 anos, pra saber o que a gente quer pro resto das nossas vidas, é muito complicado. E foi aí que eu comecei a trabalhar com essa parte de publicidade, só que no meio, meio que artístico ali, né, com foto e trabalhando nessas feiras. E aí eu olhava aquela pessoa do lado do marketing e eu me identificava, porque sempre fui comunicativa, sempre gostei dessa parte artística também do marketing, né, da criação. E eu não sabia se eu queria ir pra publicidade ou pro marketing, de fato. E aí, entrei, né, prestei publicidade e propaganda, fiz a Embi Morumbi. E aí, iniciei nessa jornada do marketing. Só que quando você começa, ninguém quer te dar emprego, né? Ninguém quer te dar uma chance naquele momento. O primeiro estágio sempre é mais difícil. Sim. Sempre mais difícil. Então, falavam, olha, no primeiro ano você não vai conseguir emprego. Então continua fazendo suas feiras aí, seus eventos, pra você ganhar um dinheiro, que você não vai conseguir. E eu via que tinha uma grande barreira ali pra mim, que era o idioma, né? O inglês, Sim. super importante, além das barreiras de você estar iniciando, né, como estagiário, tem a barreira do idioma. Foi aí que eu conheci também o meu marido, que entra nessa história aqui, nessa minha jornada, e ele tinha acabado de fazer um intercâmbio pro Canadá. E ele super me incentivou, ele falou, ó, você precisa ir fazer um intercâmbio, vai falar inglês. E a gente já tava há 1 ano namorando, mais ou menos, ele falou, eu acho que você pode dar esse passo aí. E me incentivou, diferente de outros relacionamentos, não, você tá namorando, você não tem que ir, não. Ele falou, não, vai aprender. E eu fui morar em Londres, passei 6 meses estudando com o objetivo de voltar e conseguir um emprego. E achando que eu ia voltar abalando, né? Nossa, eu vou voltar, já vou conseguir um emprego. Tô falando inglês, fui morar em Londres. E nada disso, gente. Fui, me dediquei. Lá em Londres trabalhei. Fui garçonete, trabalhei como
bartender em um restaurante mexicano, tudo pra melhorar a minha fala, né? Sim. Mas achei que fosse voltar abalando e não é nada disso. Quando você volta, você se depara com um mercado que tem um monte de gente que sabe tanto quanto você, que também tem uma história de fazer intercâmbio, né? O inglês virou meio que um Exato. Não é mais um diferencial que tinha na época também, né? Não, total. E aí eu voltei assim, nossa, vou conseguir já um estágio e tal. E, gente, bati várias vezes na porta ali, quase entrava nos estágios. Eu queria trainee na época, sabe? Quando você tá mirando lá no alto. Aí eu falei, cara, não, eu vou dar um passo pra trás agora e vou pegar o primeiro estágio que me aparecer. E aí, prestei uma seleção, assim, que foi super difícil, tá? Pra ser telemarketing. Sim. E eu falei, cara, eu vou aceitar, quero ser salário super baixo na época, assim, era bem desafiador. Até porque eu também não tinha nunca trabalhado com essa parte de você ter que vender um produto, ligar pra pessoa e falar, você quer comprar um produto meu sem nunca ter visto a pessoa na vida, então aquilo foi desafiador. Então eu acho que tudo isso nessa jornada faz você estar onde você está hoje, né? Então eu conto isso porque é interessante falar que a gente não tá onde a gente tá por acaso. Sim. A gente vai atrás, a gente batalha, a gente busca, e eu fui muito atrás disso, né? Busquei muito isso. Então, ali no telemarketing, eu falei, cara, como é difícil estar nessa posição. A gente acha que é super fácil você ligar, oi, tudo bem, bom dia, e vender alguma coisa. E, na verdade, não é. É muito difícil. Sim. E eu fiquei 6 meses, eu falei, se eu entrar no telemarketing, alguém vai me dar uma oportunidade em marketing. Bom, aí trabalhei nessa farmoquímica e não consegui ser efetivada lá. Então, fiquei 1 ano e 6 meses e falei, nossa, agora eu vou ser efetivada. E aí, é o que eu gosto de falar, que são aquelas pequenas frustrações que você vai passando, aquela momento de expectativa que você tem e as coisas não vão acontecer no momento que você quer e tá tudo bem. E você tem que ter essa resiliência e essa persistência pra buscar o que você realmente quer. E na época eu tinha acho que 21 anos, então nem eu sabia muito bem o que eu queria, só que eu já sabia que ali eu não ia prosperar. E eu tava pra me formar, eu tinha 3 meses, acho que eu tinha uns 6 meses pela frente pra me formar. E nessa época, né, acho que tem bastante jovens aí ouvindo a gente que vão se identificar. Hoje eu vejo, né, no mercado de trabalho essa ansiedade pela efetivação. Porque quando você tá nesses 6 meses finais, você quer ter um trabalho já, você quer ser efetivada, você quer ter essa concretização do seu trabalho ali, né? Sim. E depois que você não consegue essa concretização antes dos 6 meses, você fica muito vulnerável. Ninguém quer te contratar pra pegar alguém que já tenha que ser efetivada rapidamente, né? E aí, nesse momento, eu fiquei, putz, eu vou atrás de um outro trabalho, mas eu preciso ser rápida. Então, eu falei pro meu chefe na época, eu falei, olha, eu tô indo atrás de um outro trabalho, eu não vou ficar aqui com você porque você não vai me efetivar, e quando eu achar, eu vou sair. Tudo bem? Ele, não, tudo bem. Fui super franca e já fui pra frente, fui atrás de... E aí que eu entrei na Cadastra. Foi a primeira agência aí em marketing digital que eu trabalhei. E eu tive uma sorte gigantesca, porque a Cadastra foi uma escola pra mim. E provavelmente você pegou o início dessa transformação digital, né? Porque isso foi em que ano? Foi em 2010. Então, tava iniciando ainda, tava todo mundo batendo muita cabeça essa época, né? Então acho que você teve o privilégio de iniciar e poder presenciar tudo isso, né? Não, na época o pessoal só fazia Google, era basicamente Sim. Google. Então a gente... As redes sociais ainda tava crescendo, né? Nossa, o Instagram tava em 2012. 2012 o Instagram, isso. A marca acho que mais um pouco. Era só Google. Google, a gente fazia, né, o search ali, aí era uma agência... É uma agência, mas hoje ela se transformou completamente. Mas na época era uma agência focada em performance, só que performance estava resumido em Google. Sim. Você comprar o search ali, aí fazer um display, você entrar numa outra parte da publicidade, mas muito focado ali em compra de palavra-chave. Então foi aí que eu aprendi o que era o Google, o que era essa parte de performance. Que legal. Tive o privilégio de atender grandes contas lá, então eu era o atendimento estratégico / planejamento, né? E ali eu trabalhei assim, iniciei o e-commerce do Gimba junto com eles, do Gimba.com. Que legal. Foi ali um dos meus primeiros projetos com a Cadastra. Aí L'Oréal, a gente começou com
uma conta, 2 marcas, aí depois foi virando 16 marcas. Então também tive essa oportunidade de trabalhar com uma grande marca que tinha uma construção de branding, assim, um trabalho de marca absurdo. Mas a gente fazia uma pequena parte ali que pra mim ali já era surreal. Super tá ali, grande, né? assim. Era grandioso. E ali eu comecei nessa parte de agência, né? E aí ao longo da minha trajetória foi sempre agências. Trabalhei acho que 7 anos no total em agência, então da Cadastro. Sempre como atendimento? Eu sempre fui atendimento. Aí teve uma fase que eu migrei para virar coordenadora do atendimento. Então, e essa passagem é bem interessante porque ela meio que deu pontapé para tudo que eu fiz depois. Tá. Por quê? Porque eu formava times de alta performance, de digital mesmo falando. Então, da Cadastro eu fui para Ogilvy, que eu queria trabalhar numa grande agência de publicidade, eu queria entender como funcionava a criação de uma campanha, né? Como que era a dupla de criação, como eles trabalhavam. E aí na Ogilvy, quando eu trabalhei, eles ganharam o Leão, o principal prêmio lá de Cannes. Então foi super legal ver como a ideia surgiu, que tinha aqueles war rooms que eles super criavam lá as ideias desde o início para ganhar prêmio mesmo. Então eu queria muito viver isso. Foi uma experiência bacana, mas eu não me encaixei naquele contexto. Tá. Falei, eu acho que eu sou muito mais focada em mídia, em performance. Minha pegada é outra. E aí eu entendi que o caminho estava diferente do que eu queria. E aí eu fui para uma agência chamada JCom. E lá eles precisavam criar um hub, um hub de atendimentos de marketing digital de alta performance. Que enxergasse ali a parte da publicidade, da mídia, com foco em performance, com foco em ROI, taxa de conversão. Então, assim, ali eu tive a oportunidade de desenvolver um trabalho de coordenação, né? Que antes eu só ficava ali como na parte de analista. E a gente sabe que quando a gente migra um pouco assim, a gente tem outros trabalhos a se fazer, por exemplo, porque daí você tem equipe, você tem que saber gerir equipe. Como foi essa mudança, assim, pra você, principalmente a partir do momento que você tem mais gente junto com você ali? Não, no começo foi desafiador. Porque eu nunca tinha gerenciado, né, nunca tinha, assim, dividido o meu trabalho com alguma outra pessoa. Como eu demando pra essa pessoa, sem parecer que eu tô mandando. Então você tem aquela coisa, dificuldade, né, do humano. Porque é um ser humano ali do outro lado, né? Cada um com as suas particularidades, enfim. E você fala, cara, você é chamada de chefe. Ai, meu Deus, mas será que eu quero isso? Sabe, aquela coisa mesmo daquela insegurança, acho que é todo mundo. Só que eu descobri que eu tinha um grande talento nesse quesito da gestão. E eu descobri um propósito ali, na verdade, né? Depois de algum tempo, óbvio. Mas que eu tenho essa paciência de ensinar. E eu tenho muita... pra mim é prazeroso ensinar a pessoa a fazer o que eu faço, assim. Então eu gostava disso, de multiplicar, de dar uma profissão para aquela pessoa. Então... eu já fui estagiária, então eu olhava para aquele estagiário e eu queria ensinar tudo. Sim, você tinha empatia, né? Tinha Você falava, não total. Fizeram comigo isso, vou fazer aqui porque faz a diferença, E né? o que fizeram de bom pra mim, eu queria multiplicar. Eu falava, olha, quando eu aprendi ali com o meu chefe, que foi na época na Cadastro, foi o Caio Tosini, que é maravilhoso, ele é incrível. Ele teve a paciência de falar, Marília, é assim que compra uma palavra-chave, é assim que analisa o tráfego pago. E eu fiz a mesma coisa com a outra pessoa. Então eu acho que é essa coisa de você se colocar no lugar do outro e ter paciência de ensinar. Então esse foi o grande desafio, mas ao mesmo tempo eu descobri um prazer ali, talvez um dom, um propósito da minha vida, que eu carrego até hoje e venho multiplicando, né? Isso aí. Que legal. Você tem hoje uma equipe? E aí hoje eu tenho essa equipe, né? Hoje eu trabalho na Ontex, que é uma super indústria de fraldas descartáveis no mercado. Ela tá há mais de 40 anos no mercado, ela é belga. Em que ano que você entrou lá? Eu entrei em 2019. E aí, em 2019, devido a essa minha trajetória de formar times, né, eu trouxe essa minha experiência pra Ontex. Então eles falaram, né, que o desafio era o seguinte, Marília, você precisa vir pra cá e criar uma agência aqui dentro. Criar uma in-house, uma hub de marketing digital. Legal. Hoje a gente compra tudo com agência, a gente terceiriza completamente todos os serviços e a gente entende que a gente vai ganhar mais em rentabilidade internalizando essa equipe. Não só em rentabilidade, mas também em qualidade. Sim. E como eu já tinha isso, carregava isso na minha essência, né, na minha jornada, eles
Eu aceitei o desafio começando do zero, assim, tijolinho a tijolinho, processo a processo, fazendo tudo. E hoje eu tenho 12 pessoas. Começou eu e uma estagiária. Sim. E você sente que... eu vejo que muitas marcas acabaram internalizando esses processos, até por uma decepção muito grande que tem com algumas agências, né? Sim. Porque nem sempre tem o potencial de uma Marília que vai montar uma equipe, que vai saber liderar, fazer toda a gestão, enfim, são tantas frentes que você precisa estimular para você ganhar essa inteligência de uma agência que teria ali pagando um FII mensal. Então me conta um pouquinho isso, né? Quais são os ganhos que você vê de ter essa equipe e a experiência que você já teve conectando, já que você vem de agência, conectando uma agência? Como que você vê onde você ganha, onde você perde? Porque deve ter esse equilíbrio ou não? Sim. Você sente que você ganha muito mais? Eu acho que existe um equilíbrio ainda, porque você começa... A gente começou na Ontex, né? Esse é o meu... Eu tô há 5 anos lá, então imagina, eu comecei lá em 2019, tendo o desafio de precisar internalizar tudo sem ter um time formado, sem ter, de fato, braços para operar e investimento para fazer, tanto em pessoas quanto, de fato, em marketing, né? Então, a gente tinha ali um grande desafio. E eu não acho que você vai ter todos os capabilities da agência dentro da agência externa, dentro do time interno. Então, até hoje eu não tenho, né? Mesmo tendo 12 pessoas, até hoje eu não tenho. Então, a gente entende. Tem que pegar pessoas, acho que, às vezes, dependendo do cargo, um pouco disciplinares. Porque às vezes a demanda interna não é uma demanda de uma agência que às vezes você consegue dividir em outras contas. Então você tem que pegar pessoas que possam ajudar aqui com especialidade um pouquinho ali também. E eu acho que o pessoal da agência, assim, eles trazem, porque você tá ali imerso naquele negócio, naquele business. Então eu falo muito de fralda descartável para criança, né, para bebês e para idosos, para um pessoal que tá mais que tá caminhando ali para uma senioridade que já tá desenvolvendo uma incontinência urinária, por exemplo. Então, eu fico muito imersa nesse negócio. E quando vem alguém de agência, fala: "Não, vamos olhar para uma fintech". Eles trazem cases de outras indústrias que somam com a sua. E aí são boas práticas que de repente você não está conseguindo enxergar, porque você está só pensando em fralda. Sim. Então eu acho que isso também é uma soma que a agência traz, que é muito inteligente, muito interessante. E hoje a gente internaliza lá no Hub designers. Então a gente tem os designers, eles criam tudo que vai para tanto de comunicação interna quanto externa, sai de dentro dessa agência interna que a gente tem. A compra de mídia, a execução da mídia, então a gente compra a mídia, por exemplo, com todos os veículos de comunicação, hoje a gente já negocia, já trafega com eles, tanto digital quanto offline. Então veja, começamos só com online. Sim. E hoje a gente já compra um out of home, já compra uma TV, uma rádio, e tudo isso com esse time que foi desenvolvendo esse skill. Não tinha contratado eles a princípio para fazer offline. A gente precisou se adaptar. Mas, para chegar nisso, a gente teve que fazer muita coisa com a agência. Sim. Antes, a gente fazia o on interno e o off externo. Porque a gente não tinha o conhecimento. E aí, a gente foi ganhando esse corpo através do conhecimento da agência e foi somando para dentro de casa. Sim. Então, eu acho que a agência sempre vai ser parceira nossa. Assim, a gente nunca vai ser, acho que 100% independente. Eu acho que essa é a verdade. Eles operam hoje pra gente, assim, a agência traz pra gente uma inteligência de fora de planejamento estratégico. Que internamente a gente não tem. E soma muito, muito, muito mesmo com os skills que a gente tem lá. Então a gente sempre traz boas práticas, usa muito como benchmark. Então, trazendo para um caso real, para vocês entenderem, a gente tá lançando algumas campanhas que a agência criou todo o posicionamento da campanha, da marca naquele momento, no estágio atual, criou a brand idea, criou a campanha em si, então o key visual da campanha, e nós lá de dentro vamos desdobrar e fazer tudo isso, e operar e fazer acontecer. Usa da melhor forma também, né? Que tem, enfim, depois desdobra. E aí eu queria saber dessa questão de contratações, né? A gente vê também isso um problema no mercado. Tanto na área de marketing, acabou caindo essa coisa do júnior, né? Hoje a gente tem muito júnior à frente, que não entende o que eu tô falando, ou então vem até que ficou um pouco entristecida, porque a gente que vem querendo trabalhar, fazer acontecer, eu acho que vem um perfil nosso, e você depara hoje com um jovem que não quer trabalhar, né? Então, assim, não falo generalizando, mas
É difícil você ver aquele brilho nos olhos, aquela coisa do estagiário de não, eu preciso fazer isso, não, tá, eu vou abrir mão aqui pra isso. Você não vê hoje muito isso, né? Então, essa dificuldade da contratação, como que você vê isso hoje pra sua equipe interna? Você tem essa retenção hoje ou não? Você sofre com uma rotatividade como as agências sofrem? A gente sofre também. Sim. Atualmente, assim, eu vejo o mercado, né, na verdade, ele caminhando, eu vejo dois grandes blocos dentro desse mercado. Falando do digital especificamente, mas caminhando também para essa nova geração, eu acho que o mercado ele tem profissionais muito bons, muito sêniores, muito maduros, que começaram lá comigo lá atrás, então eu vejo meus pares assim do mercado que estão em grandes empresas e são assim já gerentes, diretores, que conseguiram carregar esse DNA de lá de trás. Uhum. E aí eu vejo que eles realmente puxam o mercado, elevam a régua do mercado, mas eu vejo essa galera muito júnior entrando também, e aí tem um grande gap. Esse intermediário virou um gap, porque depois que aconteceu, né, toda a parte da gente de ficar em casa, da gente passar por aquele momento ali, né, turbulento, a nossa área, o marketing digital, ele sofreu um grande boom, né? Mudou completamente, né? Como que foi isso aí pra vocês, enfim? A gente teve aquela necessidade de acelerar, de pôr muita gente pra dentro, de contratar muitas pessoas, e entrou muita gente pra trabalhar em marketing digital. E aí é que veio essa juniorização do mercado. E assim, eu faço Instagram, eu publico no Instagram, então eu sou marketing digital. Eu faço post ali eu gravo uns vídeos no TikTok, eu já sou marketing digital. E não, você precisa estudar, você precisa fazer uma faculdade, você precisa se dedicar, a jornada ela é importante. E acompanhar, né? Porque muda o tempo inteiro, exato. E eu acho que aí é que falta, né? O jovem com o brilho nos olhos, com aquela vontade de crescer organicamente. Não é assim, hoje eu tô na cadeira de estagiário, amanhã eu sou diretora. Não, você tem que ali galgar pelo teu espaço, batalhar, você vai sofrer muitas frustrações, mas isso faz parte da experiência, do amadurecimento. Então eu vejo que o mercado tá muito júnior hoje, principalmente em marketing digital, porque os jovens não têm essa paciência, né, de ir lá, de esperar, de fazer, de conquistar, de É um pouco o que eu vejo, lutar. um pouco de constância e querendo ou não também, lógico, o marketing digital ele acabou democratizando mais a área, no sentido que se for pegar na década de 90, as poucas agências trabalhavam em duplas, hoje em dia, e era muito caro anunciar num veículo, numa TV, então você tinha poucas grandes agências para grandes marcas. Exato. Hoje em dia também foi bom, porque também na teoria acabou democratizando para empresas menores, marcas pequenas, hoje em dia qualquer um consegue ter um Instagram, e logicamente o que eu vejo muito é o quê? Cada um se encaixa no seu mercado, vai ter o perfil mais júnior, às vezes para uma empresa talvez um pouco mais júnior também, que se fosse antes não conseguiria anunciar, mas hoje consegue anunciar por conta dessa democratização, tanto de redes sociais quanto o que a internet trouxe. Assim. Existe essa facilidade, facilitou muito. Até os grandes veículos de mídia tradicionais da TV, eles vêm, né, se democratizando também essa compra de mídia e tornando tudo isso mais barato. Então hoje você pode comprar TV como você compra a Google, por exemplo, né? Por CPM, pagando às vezes até pagando ali por um volume de impactos específicos numa segmentação específica. Você compra tudo digital. Então qualquer um pode comprar, você não precisa ter um grande planejamento para isso. Mas aí é que eu acho que o mercado perde um pouco. Porque falta o conhecimento desse profissional que teve experiência ali, que viu que aquilo não vai dar certo, e de fazer uma grande publicidade, um filme bonito pra veicular naquele veículo, sabe? E eu acho que isso perdeu bastante. Não, e até falando sobre essa parte, né, da publicidade, ela não tá sendo tão bem aproveitada, eu acho, quanto era antes. Até eu tava assistindo YouTube, assisto muito YouTube. Eu também, eu sou muito youtuber. Mais do que a TV, eu também. YouTube. E eu tava até meu marido, né, que nem trabalha com publicidade, ele é engenheiro, enfim. Ele, nossa, mas as propagandas estão tão, né, mal feitas, olha, qualquer um faz ali um vídeo, isso que ele não entende. Eu ouvi aquilo e falei, putz, isso traduz muito do que eu sinto. E aí eu tento trazer isso muito pra dentro do negócio, né, da Ontex. Eu falo, gente, se a gente vai fazer um vídeo pra TV, vamos fazer um vídeo bonito, vamos fazer um vídeo inspirador, que conta uma história.
sensibiliza, que tem... eu acho que as marcas acabaram perdendo um pouco isso, né? Essa sensibilizar, de você se identificar com aquela marca. Tá muito assim, eu sou bom, eu sou bom, eu sou bom, eu sou bom, tá. Mas todo mundo é bom, né? Então, se todo mundo vai vender seu peixe, todo mundo é bom. O que você me causa, né? Uma dúvida, logicamente, no YouTube aparecem diversas propagandas, mas também por conta do que eu falo da democratização de empresas menores entrando, você vê muito comerciais um pouco mais amadores ou gravados como se fosse do celular aparecendo. Será que não é um pouco por conta disso que antigamente a gente conseguia ver? Exemplo, Super Bowl, como é muito caro, você tem que ter uma produção muito boa. YouTube, como ele é mais democrático, será que a gente não acabaram entrando mais marcas que talvez não vieram desse perfil publicitário e acabaram um pouco, como que a gente faz, a gente já consegue colocar aqui? Será que não foi um pouco disso? Eu acho que pode ter isso aí no meio, eu acho que né? Sim. Não, com certeza, eu acho que a gente faz como pode, né? Algumas marcas, poxa, eu quero fazer ali o YouTube, eu quero estar ali nos 15 segundos ou nos 6 segundos que tem. E é o jeito que eu posso. Eu não tenho investimento em produção para abrir câmera, para contratar um casting. Eu tenho uma câmera no celular e tem uma pessoa que fala bem. E ela vai conseguir passar a mensagem. E tá tudo bem, eu acho que isso é muito válido no mercado também. Eu acho que todo mundo pode ter seu espaço. Mas eu vejo, assim, grandes empresas também fazendo isso. E aí, querendo contar uma história e não conseguindo passar muito bem essa história. E vou fazer por fazer. E aí é que entra na sua pergunta, né, da juniorização, assim. Eu acho que é uma juniorização tanto do mercado, mas também, às vezes, a publicidade, ela acaba perdendo o que era tão lindo dos comerciais antes, que você se emocionava com o comercial. Você se inspirava. O jingle, né? Grudava na cabeça. Você ficava até hoje, né? Às vezes pergunta, cadê meu celular? Você fala, tá na Pernambucana. Você fala, meu Deus. É uma coisa tão besta, tão anos 90, mas ficou. Ficou e veio até hoje, né? Os jovens hoje conhecem isso. Exato. Então, eu acho que eu sinto falta dessa publicidade também, né? Da gente ter espaço no nosso orçamento de marketing para investir nesses filmes mais bonitos que contem uma história. E como eu via lá atrás a L'Oréal, né, quando eu tava lá na Cadastra, que eu atendi a L'Oréal, eu participei de algumas gravações de comerciais ali com eles, eu entendia como era contada aquela história do cabelo e tudo, e eu falava, pô, que legal aquilo, né, porque não era só sobre vender um produto, era sobre você vender ali uma história por trás da mulher se sentindo bem com o seu cabelo, sabe assim, aquela coisa de o resultado é o que o produto traz pro seu cabelo que você está se sentindo bem. Mas e toda a jornada que tá por trás disso, era isso que o comercial contava. O que eu vejo também que, por exemplo, hoje em dia, como a gente trabalha muito com performance também, a parte do branding em si, de criar os filmes bonitos, acabou ficando um pouquinho de lado. Foi o que eu falei. A gente trabalha em algumas grandes empresas, a gente entende também que quando a gente vem em períodos de crise também, a gente diminui um pouco o brand e aumenta um pouco o varejo, justamente para poder compensar, porque a gente precisa vender, né? Eu acredito que é uma soma sim, deu um gap muito alto, assim, é claro, assim, a diferença no mercado, e junta com essa parte de período em que o país está também. Como eu falei, se o país está precisando que as empresas vendem, eles vão vender. Agora não, tá todo mundo vendendo, tá todo mundo bem, você pode ver que acabam existindo mais campanhas com filmes bonitos, campanhas de branding, entre outros, acredito. Sim. Sobre inteligência artificial, como que você vê que isso talvez possa afetar, mudar ou já está mudando lá dentro de onde você trabalha? E completando o assunto, como a gente vê a juniorização? Que hoje em dia até mesmo, por exemplo, ele ajuda diversos júniors a desenvolver um texto bom, uma coisa de... Como que você vê isso daqui pra frente e como que isso impacta atualmente hoje lá? Lá na Ontex. Olha, eu vejo... Assim, eu acho que a inteligência artificial veio para somar, né, bastante ao nosso trabalho. Eu abracei a inteligência artificial, a tecnologia e todos os aplicativos que vêm com ela. Não param de surgir novos aplicativos que faz imagem, que faz texto, que cria apresentações incríveis, que cria imagens incríveis, enfim. Eu acho que veio muito para somar, mas ainda eu vejo que tem um gap, né, entre essa inteligência artificial e o lado humano. Que o lado humano,
ele fica um pouco de lado quando você joga lá no ChatGPT, que é a ferramenta que eu mais uso, que veio para somar com todo o meu time ali. Por quê? Ele traz as coisas ainda muito engessadas do meu ponto de vista. É muito copiado e colado de um texto da internet, do que vem no Google. Você vai colocando no prompt lá, vai melhorando o seu desempenho das respostas, mas eu ainda vejo que sem um fator humano, ele não constrói o que a gente estava falando anteriormente, que é uma grande campanha, que é uma grande ideia, que ela vai de fato engajar, que vai conversar com uma pessoa. Então, assim, eu gosto muito da inteligência artificial, eu vejo um futuro que não tem volta. Eu acho que, assim, é uma aceleração que não tem como a gente voltar para trás. Então, quem não abraçar, vai ficar de fora, não tem jeito. Agora, a forma como você abraça esse tipo de tecnologia e como você incorpora no seu dia a dia é que vai ditar o profissional que você vai ser, que você é. E lá na Ontex, especificamente, a gente usa o ChatGPT e onde a gente incorporou na criação de conteúdo, que é onde eu vejo que, para nós, tem um valor maior, porque a gente faz redes sociais, né? Então a gente cria muito conteúdo para rede social. E imagina, a gente tem 4 marcas. 4 marcas que estão no TikTok, no Instagram, no YouTube e tem site. Então são multiplataformas. Sim. E um time enxuto para fazer tudo isso. Então a inteligência artificial veio para somar. E aí a gente cria esses textos usando o ChatGPT e muitas vezes já pensando em técnicas de SEO, o que vai melhorar o algoritmo, o que vai entregar mais para o algoritmo, tanto do Instagram quanto do Google. E só que a pecinha humana faz um filtro gigante ali dentro. Então, assim, tem uma pessoa ali falando, cara, essa palavra ela não funciona muito bem ali pro meu público. Eu vou trocar essa palavra por essa. Mas ele ajuda a trazer ideias de pauta. O brainstorming é muito interessante. A gente já chegou a criar uma campanha, agora, uma campanha que tá rolando, de pompom, inclusive, no ChatGPT. Porque a gente colocou o público, o perfil ali da mãe, e aí a gente falou, putz, é uma mãe que gosta, que ouve outras mães, ela tem esse endosso da outra mãe e tudo mais, né? Que tipo de campanha? E aí foi dando ideias e a gente foi melhorando essas ideias até chegar na big idea, da campanha. Sim. Então eu acho que é mais ou menos por aí. Tem um amigo meu que fala que é legal sobre o ChatGPT, que ele fala, é o mais tem estagiário. Sim. Ele tem bastante informação, ele traz as coisas, mas você ainda precisa... Na verdade, acho que a inteligência artificial que mais precisa é o quê? O contexto, né? Ela, às vezes, quando não encaixa, ou porque, por exemplo, tem uma palavra que a gente não usa na marca, ou coisa do tipo, às vezes é muito mais o contexto, assim, eu acredito. Sim, eu acho que usar a favor, né? Eu acho que tudo que vem para somar é super bacana. Eu acho que existe, né, situações que as pessoas acham que vão perder seus empregos e tudo mais, mas aí entra naquela coisa, né? Não tem mais o brilho nos olhos. Acho que vai perder o emprego, a gente precisa fazer alguma coisa, né? Atrás, né? Não é verdade? Se mexer para que isso também não aconteça e saber utilizar e não ver com esses olhos aí, né? Mas eu acho que a gente pode agora chegar a falar um pouquinho, né, agora nesse final, do que você faz no seu dia a dia, porque, claro que a gente falou muito aqui da Marília, né, profissional e tudo. Você virou mãe, né, recente, né, porque queira ou não, 2 anos e meio ainda é recente, eu acho que ainda é tudo novo, ainda nessa fase inicial também da criança. Então, o que coincidiu com o seu dia a dia como profissional, já que os assuntos que você toca permeia esse mundo, com o seu dia a dia de Marília mãe, que precisa fazer a sua rotina, acordar, deixar na escola, tá em formato híbrido? Em formato híbrido ainda. Sim, então conta um pouquinho pra gente, o que você faz assim da sua rotina para você poder sempre performar, né, melhor a Marília do que até mesmo a profissional. Sim. Gente, super desafiador. Mãe, trabalhar, querer se encontrar também como mulher, né? Sim. Então ali você fica... eu também tenho as minhas vontades, eu também tenho ali os meus sonhos. E ao mesmo tempo eu tenho sonhos na minha carreira que você acaba deixando de lado por virar mãe. Então tem aquele período que eu me ausentei do trabalho, né? Aqueles 6 meses. Imagina, tudo novo. Fiquei 6 meses longe da minha equipe, de tudo que eu construí. Mas eu tava num ambiente seguro também pra mim. Porque imagina, a gente vende fraldas infantis. O meu público-alvo no marketing lá na Ontex são mães. Sim. Então eu meio que virei ali, eu estava do outro lado, né? Então hoje a gente constrói muito o marketing digital, tudo pensando
desse público que hoje eu sou, que eu me tornei, né, mãe. Mas falando aqui desses desafios em lidar, balancear, eu acho que é tudo uma questão de equilíbrio. A gente tem que equilibrar tudo. Eu quero ter o tempo com meu filho, eu quero também, preciso ter meu tempo de ir pro escritório, híbrido. Então, ajustar toda essa rotina. Se atualizar também, porque a sua área o tempo inteiro tem que ali atualizar, se não perde alguma coisa, assim. E até interessante contar que quando eu tava de licença maternidade, eu não parei de estudar. Eu falei, gente, eu tô... Aquela coisa, né? Sou um pouco workaholic. Então, gente, sou meio workaholic. Eu falei, o mercado digital, ele é muito dinâmico, eu preciso estudar, eu não posso... imagina, 6 meses? Sim. Já não vai mais existir Instagram, aquela bem exagerada, né? Não vai mais, vai ter o TikTok, não sei o que, eu não vou saber o que fazer. Aí eu falei, não, calma, você tem que também ter um momento de curtir o seu filho. Então é uma questão assim, de pra você não surtar, você dar aquela equilibrada. Eu falei, não, eu vou fazer uns cursos. Então é legal falar que eu não paro, assim, uma das coisas que eu não paro de fazer é estudar, é ler. Então eu tô sempre vendo artigo, a gente tava falando, né, ler livro, sair um pouco do digital e voltar pro analógico ali, ler um livro. Nossa, é uma sensação maravilhosa eu pegar um livro e ficar ali folheando, você fala, gente, eu havia esquecido como era bom. Você pega ali na página, você fala, estou virando uma página, assim, olha, é gostoso. Porque você lê tudo hoje no celular ou é num tablet, você perde o contato com aquilo e foi incrível. Mas tem uma tendência do lifelong learning, né, que é estar sempre aprendendo, sempre estudando, porque o mercado vai andando também, e cada vez mais, por exemplo, as pessoas estão vivendo mais, então cada vez mais você vai ter que aprender mais. O que eu sempre falo, por exemplo, de TV, de revista ou de um livro, é o quê? Porque às vezes quando a gente entra no YouTube, às vezes a gente pesquisa muito conteúdo mais ou menos do que a gente está buscando relacionados. Quando você abre uma página de revista, ele traz um monte de informação que você não está esperando. E muitas das vezes, por exemplo, até para criar campanhas, é legal, porque aquilo ali traz insights. Você sai da sua bolha. Você sai da sua bolha, porque às vezes você tá falando de alguma coisa do seu mercado, mas aí você vai ver alguma coisa que aconteceu no agro que às vezes você consegue relacionar com o seu mercado por conta de X, Y, Z. Por isso que eu gosto também de, às vezes, trazer esses livros, revistas ou mesmo outros. É importante mesmo atualizar, porque o algoritmo mesmo só vai enviar o que você tá vendo. Exato. Aí você fica naquela bolha, vendo aquele... E aí nesse momento que eu tava nessa jornada, eu falei, gente, eu só tô aqui, ó, no Instagram. Sai dessa bolha, preciso fazer alguma outra coisa. Eu falei, não dá pra ficar vivendo só do Instagram ali. Aí eu fui fazer cursos, então eu fiz curso de... Eu dentro da área do Hub, a gente tem trade marketing digital, que é uma área nova, né, ainda no mercado. E eu falei, eu preciso estudar mais isso. Então eu vou pegar esse meu tempo, Gabriel, vou botar ele pra dormir e vou estudar. E aí, o que possibilitou, né, hoje em dia, né, depois de tudo que a gente passou, né, de ter ficado em casa e tudo mais, foi essa possibilidade de você poder fazer tudo online, né, em contrapartida é o que a gente tá falando do analógico, mas você também poder ter o curso em stream, pra você assistir a hora que você quer, no seu tempo, dentro da sua jornada, você encaixar pra você não parar de aprender. Então eu acho que essa jornada com o Gabriel, né, essa nova Marília, depois de ser mãe aí, ela me fez enxergar muito isso, assim, como eu consigo encaixar tudo no meu tempo, mas como a tecnologia veio a favorecer a gente também, né? Porque antes a mãe, vou ter que largar meu filho, vou ter que ir até ali fazer um curso. E não, ali eu consegui me adaptar e fazer tudo caber. E tem um adicional, que eu sempre tive, agora, né? Eu sempre tive vontade de correr uma maratona. Falava, vou correr uma maratona. E é aquela coisa, não deixa pra amanhã o que você pode fazer hoje. Não fica postergando as coisas da sua vida. Você não sabe o dia de amanhã. Então faça, começa, dá o primeiro passo. E aí, esse ano, eu tenho um projeto que é correr 21 quilômetros. Olha! Tô encaixando ali em todos. Eu vou acompanhar, hein, Marília? Vamos. Eu sou do esporte, eu fico só ali de olho. Não, vamos comigo. Porque eu tô nesse projeto, tô focada. E eu falei, eu vou investir nisso, porque o esporte sempre me motivou, eu sempre trouxe atrelado à minha carreira. Eu acho que a performance, a disciplina que o esporte traz, você transformando isso dentro do seu... Muda completamente. É uma pena, né, que hoje as pessoas elas são cada vez mais sedentárias, não colocando isso. E é importante, né, porque realmente o esporte também mudou a minha vida e eu acho que impactou muito na minha carreira profissional também. A disciplina, o ânimo para as coisas e até o oxigênio. Que a resiliência de você continuar. Fica no cérebro, exato. Aquela coisa, tem uma meta, vou correr 21.
Então você tem a disciplina, você vai correr, você Você acorda fala, eu toda peguei tudo manhã. isso aqui de peso, o que, que é um cliente, o que, que é uma Exatamente. campanha errada, na verdade. Não Nossa. é nada. Então é desafiador, mas é muito bom mesmo. É super desafiador. E aí esse ano eu entrei pro mundo das corridas. Uhum. E aí já tenho uma prova aí, mais pro final do ano, de fazer uns 21 quilômetros. Mas que bom, Marília. Acho que foi um papo super agradável. Eu quero agradecer demais a sua presença aqui. Acho que foi importante até pra gente poder trocar, entender muitas atualizações no mercado. E você tem alguma dica aí pra essa galera nova que tá começando, que vê aí a sua história e pode se espelhar? O que, que você tem pra contribuir aí com esses jovens aí que estão iniciando na carreira? Legal. Não, eu acho que é um pouquinho de tudo que eu falei aqui da minha trajetória. Acho que é importante, o recado final, com certeza você nunca vai começar já sentando numa cadeira de diretor, de CEO, sendo dono da sua própria empresa. Então, curtam a jornada, tenham muita paciência, resiliência, persistam, acreditem em um propósito, mas nunca desvie desse propósito. Você vai passar por muitas dificuldades. É matar um leão por dia, literalmente, mas acredita que você vai chegar lá com muito estudo, muita dedicação e com muito foco. Não vai ser fácil, não é, mas eu acho que esse é o recado aí principal para os jovens. Tenha resiliência, porque eu acho que nesse mundo digital e nessa coisa que a gente falou que tudo acontece muito dinâmico, essa palavra ela é muito importante, né? Então acho que esse é o meu recado aí. Que bom. E convido aí também quem quiser entrar no meu LinkedIn, se conectar comigo, conversar. Que eu falei, um dos meus propósitos da minha vida é ensinar, é ajudar, principalmente essa galera que está iniciando. Então convido aí quem quiser me acessar no meu LinkedIn, depois eu deixo as redes aí pra vocês e aí é isso, contem comigo. Que legal. Eu quero agradecer a sua vinda aqui no nosso programa. A gente está muito feliz com toda a contribuição, com todas as informações que a gente pôde pegar aqui, né, Bruno? E a gente vai finalizar, então, aqui com vocês. Obrigada pela sua audiência. Eu espero vocês no próximo programa, porque com certeza vai ter muito conteúdo bom aqui para vocês. Até lá!